Quando um elefante começou a cavar obsessivamente um buraco no solo, os moradores da vila se aglomeraram, surpresos e curiosos com tal comportamento. Contudo, após longas 11 horas, o animal retirou algo inesperado do buraco, deixando toda a vila em estado de choque. Em 2015, uma manada de 60 elefantes partiu numa jornada exótica rumo ao nordeste da Índia, atravessando a cidade de Chhatra. Os moradores, acostumados com esses gigantes gentis que frequentemente cruzavam a região em busca de água e abrigo, pararam para observar. Porém, naquele dia, um evento inusitado capturou a atenção de todos. Uma elefanta parou abruptamente à margem da vila, soltou um trompete estridente e começou a cavar freneticamente um buraco. Enquanto a manada avançava lentamente pela vila, mantinham-se próximos, parecendo hesitar entre esperar pela companheira ou continuar a jornada. A elefanta, uma fêmea adulta de porte imponente, despertou ainda mais curiosidade. Se fosse um filhote, os moradores poderiam pensar que estava apenas brincando, mas seu tamanho indicava que ela até poderia ser mãe, o que tornava seu comportamento ainda mais intrigante. Embora elefantes sejam conhecidos por suas travessuras, a visão de um adulto cavando um buraco com tamanha determinação era fora do comum. Inicialmente, os moradores apenas observaram, curiosos com a cena bizarra, mas logo retomaram suas atividades diárias. Afinal, as preocupações cotidianas pareciam mais urgentes do que a estranheza de um elefante maluco. Contudo, à medida que os minutos se transformavam em horas, a apreensão começou a crescer entre eles. O barulho persistente da terra sendo removida e a poeira que se levantava a cada movimento da elefanta começaram a atrair mais atenção. Não havia nada visivelmente anormal no local onde ela cavava, deixando todos sem entender se ela buscava algo específico ou apenas enterrava algo. O terreno lamacento e frágil pouco cooperava, fazendo com que o buraco frequentemente desmoronasse, enterrando seus esforços. A luta da elefanta parecia infrutífera e ninguém conseguia entender a razão de tal esforço. No entanto, seu foco implacável naquele pedaço de terra acabou por capturar a atenção e preocupação dos espectadores. A separação da manada e a persistência em sua tarefa levantavam questões importantes. Por que ela havia se desviado dos demais? O que havia de tão precioso naquele pedaço de terra que justificava tal esforço? O comportamento da elefanta escondia um propósito mais profundo, ainda não claro para os observadores. Alguns moradores especulavam que ela procurava água, outros temiam que ela estivesse doente. Havia até quem pensasse que algo precioso estivesse enterrado onde ela cavava com tanta determinação. Conforme as horas avançavam, o evento capturava cada vez mais a atenção. Moradores das áreas vizinhas começaram a chegar, mantendo uma distância segura para não perturbar ainda mais o animal ou interferir na circulação da manada, que se mantinha alerta nas proximidades. A meticulosidade com que a elefanta examinava cada porção de terra e sua persistência sugeriam que ela estava em uma missão, movendo-se com uma precisão determinada a desvendar algo significativo. Esse comportamento misterioso aumentava a curiosidade e as conjecturas dos espectadores, todos ansiosos por entender o enigma que atraía tanto a atenção do animal. Com o passar do tempo, o temor inicial dos moradores se transformou em uma mistura de antecipação e preocupação. O que estaria escondido sob o solo que percorriam diariamente? Que descoberta poderia esperá-los? Seria motivo de medo? Enquanto o elefante continuava a cavar incansavelmente, transformando uma área do campo lamacento em uma vala profunda, a força e precisão com que utilizava sua tromba impressionava, parecendo ser impulsionada por uma força invisível, indiferente à fadiga ou aos olhares perplexos da crescente multidão. Ocasionalmente, ela pausava, recuando da vala para recuperar o fôlego, mas esses momentos eram breves. Logo, retomava a escavação. A intensidade de seu esforço tocava os espectadores, que só podiam especular sobre as razões de tal dedicação. A expectativa de uma revelação iminente aumentava a tensão no ar, unindo a comunidade em um misto de ansiedade e fascinação. A escavação da elefanta prosseguiu sem trégua, e quando as 9 horas de trabalho se completaram, os moradores que haviam saído para seus afazeres diários começaram a retornar, surpresos ao descobrir que o elefante ainda estava lá, exatamente onde o haviam visto naquela manhã. O que inicialmente era apenas curiosidade, agora se transformava em uma preocupação profunda. A manada havia continuado sua jornada, deixando a elefanta para trás, exceto por 3 companheiros que permaneciam na borda da vila.
Esses elefantes lançavam olhares incertos em direção a ela de vez em quando, parecendo relutantes em abandoná-la completamente, mas ao mesmo tempo ansiosos para seguir adiante. Conforme a 10ª hora de escavação se aproximava, a atmosfera ao redor do buraco se intensificava. Os moradores e os poucos elefantes remanescentes estavam visivelmente tensos, esperando um desfecho para essa empreitada exaustiva e misteriosa. O esforço incansável da elefanta, que durou desde o amanhecer até o pôr do sol, evidenciava que algo sério estava acontecendo. Percebendo que a elefanta não estava simplesmente perdendo tempo, os moradores decidiram intervir. A agitação e o frenesi da elefanta deixavam claro que ela precisava de ajuda. E como sua manada parecia incapaz de oferecer o suporte necessário, os moradores sentiram que era seu dever ajudar. Com muita cautela, pois não sabiam como o elefante poderia reagir, os moradores se aproximaram. A elefanta, concentrada em sua tarefa, mal notou a presença deles. E quando os moradores finalmente chegaram perto do buraco, entenderam o motivo da sua determinação. Lá, enterrado profundamente na lama, estava um filhote de elefante, incapaz de se libertar sozinho. Tudo fazia sentido agora. A elefanta era, de fato, uma mãe lutando desesperadamente para salvar seu filhote, que havia caído em uma fenda agora oculta e cheia de lama. A comunidade logo percebeu seu erro ao não notar antes a ausência do filhote. Agora, diante da visão crítica do pequeno preso sob o sol escaldante, o medo se transformou em um impulso coletivo para ajudar. Rapidamente, reuniram ferramentas e se juntaram à elefanta, trabalhando lado a lado para remover cuidadosamente a lama e os detritos que aprisionavam o filhote. Inicialmente, a elefanta mostrava-se relutante em permitir que os humanos se aproximassem do seu filhote, mas ao perceber a boa intenção deles e como facilitavam seu trabalho, ela começou a aceitar a ajuda. Alguns moradores se concentraram em estabilizar as bordas do buraco para prevenir mais desmoronamentos, enquanto outros, mais corajosos, cavavam diretamente ao redor do filhote para libertar suas pernas da lama. A colaboração entre o esforço humano e a força da tromba da mãe elefanta injetou novo ímpeto ao resgate. Pás e baldes eram manejados com urgência, acelerando a remoção da lama, enquanto a elefanta contribuía com uma força surpreendente. A intervenção dos moradores ganhou um tom ainda mais dramático e urgente ao perceberem que, apesar das intenções desesperadas da mãe elefante, suas ações inadvertidamente prejudicavam o filhote. Cada movimento frenético da mãe empurrava o pequeno ainda mais para dentro do buraco lamacento, aumentando o risco de sufocamento. Com a necessidade de agir rapidamente, os moradores optaram por uma abordagem criativa e menos estressante para o resgate. Para isso, trouxeram um caminhão carregado de bananas, dirigindo-o lentamente em direção ao buraco. O objetivo era usar as frutas para distrair e afastar temporariamente a elefanta. Enquanto o caminhão avançava, um dos moradores, Gendra Toari, começou a filmar, consciente da significância histórica do momento. Ao se aproximar, a elefanta, impulsionada pelo medo, emitiu um som alto e recuou, permitindo que os moradores atuassem mais diretamente no resgate do filhote. Os 3 elefantes que permaneceram ao redor observaram a cena alarmados e começaram a trombetear alto ao ver o caminhão perseguindo sua companheira. Eles demonstraram clara agitação e tentaram se aproximar para proteger a mãe e o filhote, mas foram impedidos por outros moradores que, de maneira preventiva, posicionaram-se estrategicamente com caminhões, motos e até bicicletas para garantir que os elefantes adultos não interferissem no delicado processo de resgate. Com os elefantes adultos efetivamente mantidos à distância, os moradores puderam prosseguir com o trabalho de remover a lama que impedia a movimentação do jovem elefante. Porém, surgia agora um novo desafio: como levantar o filhote do buraco. Apesar de ainda ser um filhote, o peso do animal era considerável, ultrapassando a capacidade física dos humanos presentes. Era necessário um esforço coletivo e, talvez, a ajuda de algum equipamento para conseguir resgatá-lo de forma segura. Diante do impasse crítico, os moradores perceberam que a solução envolvia a reintegração cuidadosa da mãe elefante no resgate. Convictos de que ela compreendia a gravidade da situação e poderia ser essencial para salvar seu filhote, orientaram os que estavam no caminhão a permitir que ela se aproximasse sem obstáculos. Esperavam que, ao ser liberada, ela corresse em direção ao buraco para resgatar seu filhote.
Conforme a elefanta se aproximava, continuava a trombetear alto, um sinal de alerta para o filhote de que o socorro estava próximo. Ao alcançar a borda do buraco, hesitou brevemente, surpresa ao ver seu filhote quase livre da lama sem sua intervenção direta. Observando os moradores ao redor, armados com pás e baldes, seus olhos varreram cada rosto e suas orelhas se moveram sutilmente, como se agradecesse o esforço coletivo para salvar seu filhote. Após 11 horas de incansável trabalho, a mãe elefanta finalmente conseguiu resgatar seu filhote. Com puxões cuidadosos de sua tromba, ela trouxe o pequeno exausto, porém vivo, de volta ao seu lado. A cena emocionante trouxe alívio e alegria aos moradores, que se comoveram ao vê-los reunidos novamente. Com ternura, a elefanta examinou seu bebê, passando a tromba suavemente por ele para garantir que ele estava bem. Ao fundo, os 3 elefantes que haviam permanecido por perto durante o resgate celebraram o sucesso com trombetas altas, como se comemorassem o reencontro da mãe com seu filho. Então, a mãe elefante voltou seu olhar para os moradores, transmitindo um agradecimento silencioso que ressoou profundamente em cada um deles. A comunidade, que inicialmente observava cautelosa enquanto ela cavava, agora entendia melhor a situação, reconhecendo os instintos maternais que a motivaram a agir com tanta determinação. Admirados, os moradores observaram enquanto mãe e filho, com as trombas delicadamente entrelaçadas, se afastavam lentamente. Este gesto simples, mas poderoso, de carinho e união, encerrou o episódio com uma nota de profunda conexão e respeito mútuo entre as espécies. A cena era de uma comoção indescritível. Enquanto o restante da manada de elefantes retornava, percebendo que o perigo havia passado, eles se agrupavam em torno da mãe e seu filhote, entoando suaves trombetas de alegria e alívio. Era uma celebração espontânea pelo resgate bem-sucedido do membro mais jovem da família. Quando o vídeo do resgate, capturado por Gendra Toari, viralizou, o mundo inteiro expressou sua admiração, aplaudindo a coragem e o amor demonstrados pelos moradores na ajuda aos elefantes. Participar desse evento notável transformou profundamente todos os envolvidos. Esta história, marcada por um dia de cooperação e bondade, seria perpetuada e contada às futuras gerações, servindo como um testemunho inspirador de como a união e a compaixão podem superar adversidades. Agora, imagine uma cadela determinada e desesperada, guiando um grupo de resgate até uma casa abandonada. As perguntas começam a surgir. O que ela está tentando mostrar? Qual é o segredo sombrio escondido dentro daquela casa em ruínas? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!